Maravilha, meus amigos, chegamos com tudo mais uma vez aqui, poderosamente. Sejam bem-vindos aqui nesta tarde abençoada de terça-feira. Deus abençoe você grandemente. Olha, você que não sabe, todos os dias, é claro, com a permissão de Deus, ao meio-dia 17 nós estamos aqui. Por que meio-dia 17? Porque fica bem no momento em que muitos têm uma pausa para o almoço e para ouvir alguma coisa, e quem sabe você pode fazer deste momento um período para você ouvir um pouco mais de Deus, uma direção, uma diretriz, alguma coisa que te encaminhe mais para aquilo que Deus tem para você. Fora que também depois há um período que você pode, em outro momento posterior, ouvir em nome de Cristo. Por isso, eu peço para você que ainda não nos segue, aperte o botão aí, passa a seguir a gente, compartilhe com alguém, deixe um comentário aqui especial e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Hoje queremos continuar falando sobre uma mentalidade vencedora, todavia falando sobre como responder à realidade que está ao meu redor. Ontem falamos de Davi, começamos a falar de Davi e eu quero comentar 3 versículos aqui com você, quero ler para você 3 textos aqui para você que vai falar contigo. Ele diz o seguinte, em 1 Samuel 17:10, disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Isso daqui era a afronta do Golias, o gigante filisteu, contra Saul e contra os exércitos de Israel. No versículo 16 vai dizer, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Essa era a impressão que Golias queria. Esse era o recado. Essa era a rotina que Golias queria imprimir sobre Israel. Um medo, um pavor, um terror. Terceiro versículo 26 de 1 Samuel 17, diz, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso do filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, isso daqui foi uma fala de Davi, o menino Davi, o jovem Davi. Então, na ideia de Davi, era inconcebível aquilo que estava acontecendo no meio de Israel, sabe? E a palavra é para a gente construir uma mentalidade que torna impossível a gente aceitar a afronta. Construir uma mentalidade, essa é uma mentalidade vencedora. Paulo ele diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Então eu tenho que construir uma mentalidade que passa a ser impossível, torna-se impossível para mim aceitar uma afronta. Então, para Davi, a ideia de ele crer e de ele servir ao único Deus vivo e todo-poderoso, viver debaixo de afronta do Golias era inconcebível, ele não aceitava. Ele não aceitava viver acuado, ele não aceitava viver aterrorizado, ele não aceitava viver em decadência, porque quando nós estamos debaixo de afronta, quando nós estamos acuados, quando nós estamos aterrorizados, nós estamos numa queda, numa decadência. E que agora talvez pareça não ser tão assim claro, mas cada dia que passar vai se tornar claro a sensação e a realidade de perder as coisas, de perder as oportunidades, de perder tudo. Davi, para ele era inconcebível, ele não aceitava servir a um Deus vivo, crer num Deus vivo e ficar debaixo daquela afronta. Então, quando ele chegou àquilo, e ele ouviu aquilo, e ele viu aquela realidade, aquela cena que estava estabelecida há 40 dias naquele lugar, ele disse, eu não aceito. Dentro dele, ele disse, não aceito. Golias, ele era um gigante filisteu, e os peritos falam que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. O camarada era forte, alto, ele colocava uma impressão de pavor nas pessoas, no caso dos inimigos. Então Golias, ele é aquele
é aquela coisa dentro da pessoa, da mente da pessoa, que aponta para uma narrativa de medo, sabe? Golias é aquela narrativa de medo. Quando você ouve um diagnóstico que diz, olha, você está assim, 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 assado, e você não tem jeito para você. Isso é uma narrativa de medo, ainda que seja uma realidade. É o Golias querendo apontar essa narrativa para você de medo, querer condicionar a sua mente ao fracasso. Então, Golias ele não precisava vencer a guerra com uma espada, bastava ele fazer aqueles homens, aqueles soldados, Saul e os homens, aceitarem que já estavam derrotados. Então, Golias é esse tipo de narrativa que vem para você, para imprimir na tua mente, no teu coração, que não tem jeito, que o teu diagnóstico, que a tua situação, que a tua circunstância, você olha para a sua realidade e pessoas que já estão, vamos dizer, embebidas, imersas numa realidade de fracasso, de derrota, é isso que elas falam para você. Não porque elas querem o mal, não porque elas têm intenção de falar o mal para você, de jeito nenhum. É porque elas já estão imersas nisso, elas já estão envolvidas nisso, e para ela a realidade é essa. Não tem jeito. Então Davi, ele era inconcebível para ele aceitar servir um Deus vivo e passar por aquela afronta. E em Deuteronômio 25:4 vai dizer, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Eu preciso ter um estilo de vida com Deus diligente, para que eu possa criar uma mentalidade para me dar uma resposta à minha realidade. Porque, às vezes, eu e você temos aqueles impulsos heróicos, momentâneos, sabe? Naquele momento, a gente age e tal. Viver por impulso, pessoal, não serve. Porque o viver por impulso é enganoso, em alguns sentidos. Não dá para a gente falar sobre um assunto de maneira profunda em um pouco espaço de tempo. Mas você ter um impulso heróico, momentâneo, isso não fala que eu estou preparado. A pessoa pode acreditar porque ela teve sucesso numa situação, que ela teve um impulso só, um heróico, e por algum motivo ela conseguiu, e depois ela aplicar o mesmo impulso e não dá certo. Porque eu preciso ter um estilo de vida, de disponibilidade para Deus. Eu tenho que ter um estilo de vida diligente com Deus. O diligente é aquela pessoa ativa, é aquela pessoa aplicada, é aquela pessoa zelosa, é aquela pessoa que tem prontidão de espírito. Para mim ter prontidão externa, eu tenho que ter prontidão de espírito. O diligente, ele treina, ele trabalha para se preparar. Ele não trabalha para colher, para comer, para isso. Não, ele sabe que é uma preparação para um nível maior de Deus para ele. O diligente, ele treina no secreto. Isso significa que a maioria das pessoas não percebe isso. Ele treina no campo, sabe, na batalha, na situação, na vivência da vida dele. Ele treina no serviço, ele treina na adoração que ele tem a Deus, ele treina na obediência e no zelo que ele tem pelas pequenas responsabilidades que ele tem. Sabe, as pequenas responsabilidades é um treinamento. Esse é o diligente, ele tem um estilo de vida. Então, quando ele vai enfrentar uma situação, não é um impulso heróico, é um estilo de vida que essa pessoa vive. Ela não consegue mais conceber na ideia dela o fracasso, a derrota, uma vida de destruição. Ela não aceita. Ela é como Davi. Então, o diligente é aquela pessoa que ninguém vê, mas ele está trabalhando. Sabe? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas precisam ver para acreditar. Mas o diligente, ninguém vê, mas ele está trabalhando. Ninguém vê, mas ele está protegendo a família. Ele ora, ele intercede, ele clama, ele jejua, ele chora diante de Deus, ele busca, ele vai à igreja, ele busca, ninguém vê, mas no pensamento dele, ele procura ser diligente com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele vê, com aquilo que ele fala. Ele procura melhorar. Não estamos falando de pessoas perfeitas, estamos falando de pessoas diligentes que estão treinando para coisas maiores. O diligente, ninguém vê. Ninguém aplaude ele. Raramente ele recebe um elogio, raramente ele recebe uma curtida. Todo mundo gosta do jeito dele, da ministração dele, daquilo outro, do jeito dele, mas ele não é aplaudido, ele não é reconhecido publicamente. Assim era Davi. Quem exerce fé, o diligente, ele exerce fé quando ninguém está olhando, sabe?
Eu impor as mãos sobre alguém e orar publicamente, maravilha. Tem casos que vai até acontecer isso. Eu fazer algumas coisas publicamente, maravilha. É fé. Mas a fé não é somente mostrar publicamente. A fé também é você demonstrar ela quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Então Davi sustentava isso. No Salmo 51:12 ele diz: Senhor, sustenta-me com espírito voluntário. Ele pediu a Deus: Deus, eu quero ser sustentado, eu quero ter esse espírito disponível a ti, eu quero ser diligente. Mais ainda, no Salmos 89:19, estou lendo aqui, diz: Senhor, que Deus socorreu um que era esforçado. O diligente, essa é uma característica do diligente, ele é esforçado. Às vezes, ele não é esforçado de maneira que todo mundo está vendo, ele está sempre ocupado. Não, ele é esforçado no sentido de estar buscando a Deus, sabe? De buscar a Deus. Então Davi, quando chegou ali, ele diz: quem é este incircunciso filisteu? Quer dizer, ele estava na mesma cena que todo mundo, mas ele tinha outra mentalidade. Meu Deus, eu, André, preciso desse estilo de vida, sabe? De estar vivendo numa realidade cheia de lutas que muita gente está passando, mas com uma outra mentalidade. Davi tinha uma outra mentalidade. Ele diz, 1 Samuel 17:26 diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha isso daí. Olha isso daí, gente. Às vezes, o que me afronta é o discurso de falta de força. Ah, mas eu não tenho força, eu não tenho experiência, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Isso aí está te afrontando. Esse tipo de discurso que está te afrontando, que está aí dentro de você. A diferença de Davi e entre os outros é que ele respondia com responsabilidade ao redor, a realidade ao redor. Todo mundo estava na mesma cena, no mesmo ambiente, mas Davi deu uma resposta diferente. Não deixe mais essa narrativa de que você não tem força, de que você não tem experiência, que você está começando agora, sabe? Parar você. Dê uma resposta diferente para essa realidade em Deus. Paulo, ele disse em Gálatas 5:7, corrieis bem, quem vos impediu para não obedeçais à verdade? Então, pega esse entendimento no teu espírito. Pega esse entendimento no teu espírito. Quem falou, quem colocou isso na sua cabeça que você está perdido, que não tem jeito, que acabou, que o negócio é desistir, que o negócio é dar cabo da vida, que o negócio de... Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? Saia disso. Ele é o teu Deus, ele é a tua força, ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza. Deus, mas eu não sinto isso, você não tem que sentir. Se você consultar o que você sente, nem sempre você vai estar se sentindo bem, mas eu não consigo ver. Se você consultar o racional ele exige respostas plausíveis, concretas. Tem coisas que você não vai ter resposta ali na tua frente. Mas Deus diz que a fé é a firme certeza que eu espero. Aqui no meu espírito eu sei, porque sei, não sei dizer porque sei, mas eu sei que ele já me deu vitória, que ele já me tirou dessa. Então quem convenceu você que a afronta é normal, que essa situação é normal? Então essa é a palavra de hoje, essa é a fé para hoje. Uma mentalidade vencedora, respondendo à realidade ao meu redor. Ouça esse vídeo de novo, ouça essa live novamente, porque ela vai falar contigo, ela vai te abençoar. Deixa Deus operar na tua vida, deixa Deus fortalecer você, volte a correr bem, volte a ser aquilo que Deus quer que você seja. Ter uma realidade na tua vida, Deus é poderoso para criar realidades de vitórias, mesmo que a sua realidade física, humana, não te mostra isso. Ele é poderoso. O diligente, ele trabalha para se preparar, sabe? A vitória de Davi não começou ali. A vitória de Davi começou lá atrás, sabe? Enquanto Golias se preparava para o combate, Davi se preparava para um propósito. Pega isso no teu espírito. Pega isso no teu espírito. Você está em num cenário, mas você pode ter uma mentalidade, uma outra mentalidade a respeito desse cenário. O teu Deus, o Deus vivo, o Deus que salva, que liberta, que está trazendo esse entendimento para você, aqui nesse horário do almoço, nesses poucos minutos, ele te dá vitória.
Davi disse, quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar. Então, para Davi, era inconcebível crer nesse Deus vivo, servir esse Deus vivo e estar debaixo de afronta. Ele não aceitava isso. Essa era a mentalidade dele. Ele não aceitava. Por isso, ele conseguiu dar uma resposta para aquela realidade que já estava acontecendo há muito tempo. Então levante. Deus tem algo especial. Escreva aí hoje, escreva aí. Eu vou dar uma resposta para a minha realidade. Uma resposta vencedora, uma resposta de vitória, uma resposta em Deus. Eu estou no mesmo cenário que muitos, mas a minha mentalidade é outra. Eu creio no Deus vivo. Como disse Davi, quem é esse circunciso filisteu? Era inconcebível para Davi aceitar a afronta. Não aceite mais a afronta. Escreva aí nos comentários. Eu não aceito mais esta afronta. Escreve aí. Escreve. Não sai dessa live ou depois que você ouvir, se assistir posteriormente, não deixe de escrever. Eu não aceito mais esta afronta. Não aceito. Porque o Deus que eu sirvo é poderoso para realizar. Deus te abençoe muito. Deus te fortaleça muito nessa terça-feira. Eu te convido a você estar todos os dias, 12h17, eu sei que é um horário, muita gente trabalhando aquilo, ou é uma pausa rápida para o almoço, para um compromisso, eu sei disso. Mas esse horário é estratégico. É justamente para nessa pausa você poder ouvir uma porção daquilo que Deus quer falar comigo e com você. Seja abençoado, seja fortalecido. E eu te entrego uma palavra profética. Não vai haver mais afrontas que fiquem de pé na sua vida, porque você serve um Deus. E é inconcebível você aceitar essa ideia dessa afronta continuar na sua vida. Toma posse. Deus te abençoe. Eu estou muito empolgado com esta palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, receba o meu abraço, meu carinho, a minha oração, que Deus fortaleça você. E se amanhã o Senhor permitir, estaremos de volta aqui. Faz o seguinte, nos ajude a crescer nesta obra aqui, através desta live. Se você acredita que essa palavra pode ajudar alguém, compartilhe. Coloque no seu status, no WhatsApp, no seu stories. Coloque, evangelize, ministre essa palavra. Ô Levita, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais está assistindo aí? Dá um alô aí para me ver, minha esposa, Sueli. Quem mais está ao vivo aí? Tem mais aqui, mas não estou conseguindo ver. Deus abençoe você. Deus te fortaleça muito, muito, muito mesmo. Um abraço, até mais. Se o Senhor permitir, estaremos de volta amanhã. Até mais. Valeu!